Um motorista de bom coração jamais imaginou que sua gentileza o colocaria em apuros. Ao ver uma idosa perdida e suja vagando pelas ruas, ele decidiu ajudá-la, sem saber que essa decisão lhe custaria um emprego. Lucas acordava todos os dias antes do sol nascer. O despertador mal tinha tempo de tocar antes que ele, quase por instinto, desligasse o alarme com um movimento rápido e silencioso. Clara ainda estava dormindo ao seu lado, e ele fazia questão de sair da cama com cuidado, para não acordá-la. O quarto estava mergulhado em uma penumbra acolhedora, apenas a luz suave da rua filtrava pelas cortinas. Ele observava por um momento a respiração tranquila de sua esposa, sentindo um misto de amor e preocupação. A cozinha pequena e simples da casa de Lucas e Clara era o coração das suas manhãs. Antes de qualquer outra coisa, ele colocava a chaleira no fogo e começava a preparar o café. O cheiro forte e reconfortante da bebida preenchia o ar, enquanto Lucas organizava tudo com cuidado, as torradas crocantes, a manteiga, o suco de laranja fresco que ele fazia questão de espremer todas as manhãs. Não era apenas sobre o café da manhã, mas sobre o que aquele ritual significava. Era o momento em que ele podia expressar, em pequenos gestos, o quanto Clara significava para ele, especialmente agora. Clara estava em tratamento contra um câncer de mama, uma batalha dura que vinha drenando suas energias aos poucos. Havia dias em que ela mal conseguia se levantar da cama, outros em que seu sorriso, mesmo cansado, trazia à tona a força que ainda resistia dentro dela. Para Lucas, cada manhã era uma chance de lembrá-la do quanto ele amava, de fazê-la sentir que, apesar de todas as dificuldades, ele estava ali para ela, sempre. Quando o café estava pronto, Lucas levava a bandeja até o quarto. Sentava-se na beirada da cama, com um sorriso que tentava ser o mais animado possível, e a despertava suavemente, chamando-a pelo nome com carinho. Clara acordava devagar, abrindo os olhos com um esforço que apenas alguém na situação dela poderia entender completamente. Mesmo assim, ela sempre retribuía o sorriso, ainda que tímido, e agradecia com a voz baixa. Era nesses pequenos gestos que a força do relacionamento deles se mostrava. Em cada olhar, em cada palavra de encorajamento, havia uma troca silenciosa de promessas e esperanças. Eles comiam juntos, ali mesmo no quarto. Conversavam sobre coisas simples, o clima, um programa de televisão que haviam assistido na noite anterior, ou até mesmo sobre alguma lembrança do passado que trazia um pouco de leveza para aqueles momentos. Lucas fazia questão de evitar qualquer menção ao tratamento durante o café da manhã. Aquele era o momento de fingir, nem que fosse por alguns minutos, que a vida era normal, que tudo estava bem. Ele sabia que era uma ilusão, mas era uma ilusão necessária. Depois do café, Lucas ajudava Clara a se levantar. Ele estendia a mão, e ela segurava com força, como se precisasse daquilo para reunir forças para enfrentar o dia. Com paciência, ele a ajudava a caminhar até o banheiro, onde ela tomava um banho demorado. Lucas deixava uma muda de roupas limpas e confortáveis sobre a pia, sempre escolhendo com cuidado algo que sabia que ela gostava. Enquanto ela tomava banho, ele voltava à cozinha para arrumar tudo, uma tarefa que fazia com a precisão de quem sabia que aqueles minutos eram valiosos. Quando Clara saía do banho, já vestida, com o rosto ligeiramente mais corado, Lucas sentia uma pequena onda de alívio. Ela ainda estava fraca, claro, mas havia uma dignidade, uma força escondida na maneira como ela se movia, como se, ao vestir aquelas roupas, ela estivesse colocando uma armadura invisível para enfrentar mais um dia. Ele a ajudava a se sentar na poltrona da sala, onde ela passaria a maior parte do dia, envolta em cobertores e almofadas que a deixavam confortável. Lucas tinha um ritual antes de sair para o trabalho. Ele se ajoelhava ao lado de Clara, segurava suas mãos entre as dele e a olhava nos olhos. Não era preciso dizer muito, já às vezes, eles apenas ficavam ali, em silêncio, trocando olhares que diziam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Em outras ocasiões, ele dizia algo como, "Volto logo", e ela sentia com a cabeça, dando-lhe um sorriso suave, mas que carregava o peso do mundo. Antes de sair, Lucas verificava se tudo estava em ordem. A televisão estava ao alcance de Clara, os remédios organizados na mesinha ao lado, e o celular ao lado dela, caso precisasse ligar para ele a qualquer momento. Ele saía de casa com o coração pesado,
mas com a determinação de voltar o mais rápido possível. No caminho para o trabalho, ele sempre passava na padaria para comprar algo que Clara gostasse, um bolinho de cenoura, talvez, ou uma fatia de pão integral, qualquer coisa que ele soubesse que poderia alegrar o dia dela, mesmo que por um breve instante. Ao sair para o trabalho, Lucas sabia que aquele breve afastamento era necessário, mas isso não diminuía a sua preocupação. A imagem de Clara sozinha em casa, lutando contra uma doença implacável, ficava gravada em sua mente durante todo o caminho. O trajeto até a casa dos Mendes era curto, mas parecia durar uma eternidade, com seus pensamentos sempre voltando para ela. Ele se perguntava como ela estaria, se a dor a estava incomodando, se ela conseguia descansar. O trabalho como motorista para a família Mendes era uma das poucas constantes na vida de Lucas. Desde que Clara havia sido diagnosticada, ele havia mantido um desempenho impecável, recusando-se a deixar que sua vida pessoal interferisse em suas responsabilidades profissionais. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de cometer erros. A renda que ele trazia para casa era essencial, não apenas para as despesas diárias, mas especialmente para os custos do tratamento de Clara. Cada centavo contava, e ele fazia questão de ser o melhor em sua função, como uma forma de garantir que não faltasse nada para ela. Lucas tinha que se concentrar no trabalho, mesmo com a cabeça cheia de preocupações. No entanto, sempre que estava ao volante, ele conseguia um breve alívio, uma espécie de fuga momentânea. Guiar o carro pelas ruas da cidade, com a paisagem passando rapidamente pela janela, o ajudava a organizar os pensamentos e, por alguns minutos, fingir que tudo estava sob controle. Mesmo assim, havia um peso constante em seu peito, um medo que ele não podia ignorar. E se algo acontecesse enquanto ele não estivesse em casa? E se Clara precisasse dele e ele estivesse longe demais para ajudar? Apesar de todas essas preocupações, Lucas se recusava a demonstrar qualquer fraqueza diante de Clara. Ele acreditava que seu papel era ser forte por ambos, carregar o peso das preocupações para que ela pudesse se concentrar em se curar. Era um sacrifício que ele estava disposto a fazer, um preço que pagava com a certeza de que, no final, tudo daria certo. No entanto, havia algo que Lucas nunca deixava de fazer, não importava quão difícil o dia fosse. Todas as noites, quando voltava do trabalho, ele trazia algo especial para Clara. Podia ser um buquê de flores, uma revista que sabia que ela gostava, ou mesmo apenas um chocolate que ela adorava. Eram pequenas coisas, mas para Lucas, cada uma delas era uma forma de dizer: eu estou aqui, eu cuido de você, e vou continuar cuidando. Essas eram as rotinas que sustentavam a vida de Lucas e Clara. Eram os gestos simples e os pequenos momentos que davam sentido aos dias difíceis. E assim, mesmo diante da adversidade, eles encontravam força um no outro. O amor deles não precisava de grandes declarações ou gestos espetaculares, e ele estava ali, nos detalhes, nas manhãs compartilhadas na pequena cozinha, no café da manhã preparado com carinho, no silêncio compreensivo enquanto seguravam as mãos. Era um amor que resistia, apesar de tudo, e que se tornava mais forte a cada novo amanhecer. A casa dos Mendes era imponente, com uma fachada branca e impecável, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Lucas chegava todos os dias com pontualidade britânica, o uniforme perfeitamente alinhado, a expressão séria que escondia a tempestade de preocupações que levava dentro de si. A casa parecia estar sempre envolta em um silêncio quase opressor, quebrado apenas pelo som dos passos firmes de Gustavo Mendes, o chefe de Lucas, que exigia perfeição em cada detalhe. Gustavo era um homem que trazia consigo uma aura de autoridade inquestionável. Alto, com o cabelo sempre bem penteado e o terno impecavelmente ajustado, ele emanava um ar de severidade que intimidava até os mais confiantes. Lucas sabia que cada movimento seu, cada decisão que tomava, estava sendo observado com olhos críticos. A família Mendes era conhecida por seu rigor e Gustavo, como chefe da família, encarnava essa tradição com perfeição. O trabalho de Lucas exigia muito mais do que apenas dirigir. Ele precisava garantir que o carro estivesse sempre limpo, abastecido e pronto para qualquer emergência. Ele memorizava cada rota, cada atalho, e se preparava para situações imprevistas, como engarrafamentos ou mudanças súbitas de planos. Gustavo,
um empresário de sucesso, tinha um cronograma sempre cheio e apertado. Reuniões importantes, eventos de caridade, viagens de última hora, Lucas precisava estar preparado para tudo. E, em cada uma dessas situações, qualquer deslize, por menor que fosse, poderia ter consequências severas. A pressão começava no momento em que Lucas pegava as chaves do carro na garagem. Cada dia trazia consigo a expectativa de que ele desempenhasse suas funções com precisão cirúrgica. Se o trajeto demorava mais do que o esperado, Lucas sabia que ouviria uma crítica. Se o carro não estava absolutamente impecável, Gustavo não hesitava em expressar seu descontentamento. Lucas nunca dizia nada, apenas assentia com a cabeça, aceitando as instruções com a calma de quem estava acostumado a ser tratado com frieza. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, aquele emprego era vital para ele e Clara. Havia dias em que Lucas sentia que seu trabalho era como caminhar sobre um campo minado. Ele estava sempre atento, cuidando para não cometer erros. Gustavo tinha um jeito particular de dar ordens, nunca levantava a voz, mas a firmeza em seu tom deixava claro que não havia espaço para discussões. Quando Lucas entrava no carro, ajustava o retrovisor e dava a partida, sentia como se estivesse entrando em uma arena onde a perfeição era o único resultado aceitável. A pressão constante vinha não apenas das exigências de Gustavo, mas também da responsabilidade que Lucas sentia sobre seus próprios ombros. Ele sabia que, enquanto estava ali, Clara estava em casa, enfrentando a batalha contra o câncer. As despesas médicas eram altas, e cada centavo que ele ganhava era destinado a cobrir essas necessidades. Não havia margem para erros, porque qualquer falha poderia significar a perda do emprego, e com isso, a segurança que ele lutava tanto para manter. Gustavo não era um homem de muitas palavras, mas quando falava, suas palavras eram carregadas de autoridade. Ele exigia que Lucas antecipasse suas necessidades, que previsse problemas antes que eles surgissem. Se ele estava atrasado para uma reunião, Lucas tinha que encontrar uma maneira de chegar a tempo, mesmo que isso significasse enfrentar o trânsito de maneira agressiva, mas segura. Se um evento era cancelado, ele tinha que estar pronto para alterar a rota e levar Gustavo de volta para casa sem perder um segundo. Cada dia era um novo teste de suas habilidades, e falhar não era uma opção. Um dos momentos mais tensos para Lucas era quando ele tinha que esperar por Gustavo enquanto este estava em uma reunião ou em algum evento. Ele ficava no carro, as mãos no volante, os olhos fixos no relógio, contando os minutos. Ele sabia que, quando Gustavo saísse, a expectativa era que ele estivesse pronto para partir imediatamente, sem atraso. E, durante esses períodos de espera, Lucas tinha tempo para refletir sobre sua situação, sobre Clara, sobre o peso que carregava. A ansiedade crescia, misturada com o desejo de fazer tudo certo e não decepcionar. Mas, apesar de toda essa pressão, Lucas nunca deixava transparecer qualquer sinal de cansaço ou frustração. Ele tinha se tornado mestre em controlar suas emoções, em manter uma fachada de calma enquanto seu interior lutava contra a ansiedade e o medo. Ele entendia que Gustavo não era um homem fácil de agradar, mas isso só aumentava sua determinação em fazer seu trabalho da melhor maneira possível. As manhãs eram particularmente difíceis, quando Lucas deixava Clara em casa para ir ao trabalho. Ele sabia que ela estava lutando com todas as suas forças, e isso motivava a lutar também, em seu próprio campo de batalha. Ele não podia permitir que a preocupação afetasse seu desempenho. Quando estava ao volante, Lucas se concentrava apenas em dirigir, em garantir que Gustavo chegasse a seus destinos com segurança e no horário certo. Havia uma regra não escrita entre os empregados da casa dos Mendes: nunca questionar, nunca hesitar. Gustavo não gostava de desculpas ou explicações, ele queria resultados. E Lucas, com sua disciplina e dedicação, se destacava nesse aspecto. Mas essa dedicação tinha um preço. Ele carregava consigo um estresse constante, um medo de que qualquer deslize pudesse levar a uma reprimenda, ou pior, a perda do emprego. Lucas tinha aprendido a prever os humores de Gustavo. Sabia quando o empresário estava mais irritado, quando estava preocupado com alguma questão de trabalho, e ajustava seu comportamento de acordo. Se Gustavo estava de mau humor, Lucas permanecia em silêncio, dirigindo com ainda mais cuidado.
Se, por outro lado, o chefe parecia mais relaxado, Lucas aproveitava para antecipar suas necessidades, oferecendo rotas alternativas ou sugerindo parar para um café, sempre tentando tornar o dia de Gustavo um pouco mais fácil, na esperança de que isso pudesse refletir em sua própria segurança no emprego. A tensão atingia seu ápice durante as grandes reuniões ou eventos importantes. Nessas ocasiões, Gustavo se tornava ainda mais exigente, e qualquer atraso, por menor que fosse, poderia ser catastrófico. Lucas verificava o carro com ainda mais cuidado, checando todos os detalhes várias vezes. Ele revisava mentalmente as rotas, tentando prever qualquer contratempo que pudesse surgir. Nessas horas, ele sabia que um erro poderia significar mais do que uma bronca, poderia significar o fim de sua estabilidade financeira, algo que ele não podia se permitir. No entanto, mesmo com toda essa pressão, havia algo que mantinha Lucas motivado: o pensamento de Clara. Cada quilômetro que ele percorria, cada manobra precisa que fazia, era com ela em mente. Ele trabalhava não apenas para agradar a Gustavo, mas para garantir que Clara tivesse tudo o que precisava para continuar lutando. Essa era a força motriz que o fazia suportar a pressão, que o fazia continuar mesmo nos dias mais difíceis. Lucas tinha desenvolvido uma espécie de resistência mental, uma habilidade de compartimentar suas preocupações, guardando o medo e a ansiedade em um canto da mente enquanto se concentrava no trabalho. Mas ele sabia que essa resistência tinha seus limites. Havia momentos em que a tensão parecia insuportável, em que ele sentia que estava prestes a explodir, mas ele se obrigava a respirar fundo e seguir em frente. Ele não podia se dar ao luxo de falhar. O trabalho na casa dos Mendes, com toda sua pressão, havia se tornado mais do que uma simples profissão, já era uma luta diária pela sobrevivência, uma batalha para garantir que Clara tivesse a chance de se recuperar. Lucas dirigia pelas ruas com uma precisão quase mecânica, mas seu coração batia acelerado, cada batida carregada de um desejo intenso de vencer aquela guerra silenciosa. Cada dia era um novo desafio, uma nova prova de que ele era capaz de suportar o peso do mundo sobre seus ombros. E embora o trabalho fosse duro, Lucas sabia que cada momento ali, cada quilômetro percorrido, era uma prova de seu amor por Clara, uma promessa silenciosa de que ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para mantê-la segura e confortável, mesmo que isso significasse carregar o peso de um mundo de expectativas nas costas. Aquela terça-feira começou como qualquer outra para Lucas. O sol ainda mal iluminava as ruas quando ele saiu de casa, deixou Clara descansando na poltrona da sala e partiu para mais um dia de trabalho na casa dos Mendes. O trajeto pela cidade era o mesmo de sempre, as ruas já começavam a se encher de carros, e a rotina era pontuada pelos faróis e pelas esquinas que ele conhecia tão bem. Era um dia comum, igual a tantos outros, ou pelo menos era o que Lucas pensava. Depois de deixar Gustavo Mendes em uma reunião importante no centro da cidade, Lucas recebeu uma mensagem informando que teria algumas horas até precisar buscar o chefe novamente. Com esse tempo livre, ele decidiu dirigir até um bairro mais tranquilo para verificar o carro, uma rotina que ele seguia religiosamente. O silêncio dentro do carro era reconfortante, uma pausa na pressão constante de seu trabalho. Mas foi nesse momento, enquanto ele dirigia por uma rua menos movimentada, que algo fora do comum chamou sua atenção. Na calçada, do outro lado da rua, uma figura idosa se movia devagar, quase desajeitadamente. Ela parecia estar perdida, com roupas desgastadas e desalinhadas, carregando um pequeno saco plástico que balançava ao ritmo de seus passos lentos. Lucas diminuiu a velocidade do carro instintivamente, sem saber exatamente por quê. Havia algo na maneira como a mulher andava, na sua expressão confusa e preocupada, que tocou Lucas de uma maneira inexplicável. Ele não tinha certeza do que fazer. As regras da empresa eram claras: não transportar estranhos no carro da família Mendes. Mas algo dentro dele o impeliu a agir. Ele parou o carro a uma certa distância, desligou o motor e observou por um instante. A mulher parecia exausta, como se estivesse andando há muito tempo sem um destino certo. Lucas olhou ao redor, à procura de alguém que pudesse ajudá-la, mas a rua estava deserta. Era como se aquela mulher tivesse surgido do nada, uma alma perdida no meio da cidade. Após um breve momento de hesitação, Lucas tomou uma decisão.
Ele sabia que não devia, mas não podia simplesmente seguir em frente e ignorar aquela situação. Desceu do carro e caminhou em direção à mulher, tentando parecer o menos intimidador possível. Ela parecia ainda mais frágil de perto, com a pele enrugada pelo tempo e os olhos que vagavam sem foco. Quando ele se aproximou, ela parou de andar e olhou para ele, como se estivesse esperando por algo, talvez por alguém que nunca viria. "A senhora está bem?" Lucas perguntou, mantendo a voz suave. A mulher piscou algumas vezes, como se estivesse tentando lembrar de onde conhecia aquele rosto que agora estava à sua frente. Estou perdida, acho. "Não consigo me lembrar onde estou", disse ela, com a voz trêmula. Lucas sentiu um aperto no coração. Ele sabia que não podia simplesmente deixá-la ali, sem saber para onde ir. A mulher claramente precisava de ajuda, e ele era a única pessoa por perto. Sem pensar muito, ele tomou a mão dela e disse: "Eu posso te levar para um lugar seguro. A senhora aceita?" Dona Elvira, como ela se apresentou após um momento de silêncio, parecia relutante no início. Mas havia algo na voz de Lucas, na maneira como ele a olhava, que a fez sentir que podia confiar nele. Ela assentiu lentamente, e Lucas a conduziu até o carro, abrindo a porta do passageiro com cuidado. Durante o curto trajeto de volta para sua casa, Lucas tentou puxar conversa, mas Dona Elvira permaneceu calada, observando a cidade passar pela janela com olhos que carregavam mais histórias do que ela provavelmente poderia contar. O silêncio dela não era desconfortável, mas sim carregado de um peso que Lucas não conseguia decifrar. Quando chegaram à casa de Lucas, ele ajudou Dona Elvira a sair do carro e a conduziu até a porta. Clara, ao ouvir os passos do marido, apareceu na porta, com um sorriso acolhedor, embora sua fragilidade ainda fosse evidente. Ao ver a visitante inesperada, seu sorriso se alargou. Clara sempre teve uma natureza compassiva, e mesmo em seus momentos de maior fraqueza, ela nunca deixava de demonstrar empatia pelos outros. "Quem é essa, Lucas?" Clara perguntou, já se aproximando para ajudar. "Esta é Dona Elvira. Ela estava perdida na rua, então decidi trazê-la para cá, para que pudéssemos ajudá-la", respondeu Lucas, sem entrar em muitos detalhes. Clara não fez mais perguntas. Ela apenas tomou a mão de Dona Elvira com suavidade e a conduziu até a pequena sala de estar. A casa de Lucas e Clara era simples, mas cheia de calor humano. Clara ajudou Dona Elvira a se acomodar na poltrona que ela mesma costumava usar e, em poucos minutos, já estava preparando uma xícara de chá. O ambiente na sala era de um conforto inesperado, quase como se Dona Elvira tivesse encontrado ali um porto seguro em meio à sua tempestade interna. Lucas observava de perto, vendo como Clara, apesar de sua própria luta, cuidava daquela mulher como se fosse uma velha amiga. Era uma das coisas que ele mais amava em sua esposa, sua capacidade de se doar aos outros, mesmo quando ela mesma estava enfrentando dificuldades. Conforme o chá esquentava na chaleira, Clara e Dona Elvira começaram a conversar. No início, as palavras eram poucas e espaçadas, mas aos poucos, Dona Elvira foi se abrindo. Ela contou que estava confusa, que não se lembrava de como havia chegado àquela rua ou para onde deveria ir. Clara, com sua paciência habitual, apenas ouvia, oferecendo conforto na forma de pequenos gestos, como ajustar a almofada nas costas da idosa ou segurar sua mão com firmeza. "Eu não sei como agradecer a vocês", disse Dona Elvira, finalmente, sua voz quebrada pela emoção. "Não precisa agradecer, Dona Elvira. Estamos felizes em poder ajudar", respondeu Clara, com a suavidade que lhe era característica. O tempo passou devagar naquela sala, mas de uma maneira que parecia quase terapêutica. Para Dona Elvira, cada minuto ali era uma chance de recuperar um pouco da dignidade e da segurança que ela sentia ter perdido. Lucas continuava observando, às vezes participando da conversa, mas principalmente garantindo que a idosa se sentisse confortável. Ele sabia que tinha quebrado as regras da empresa, mas naquele momento, isso parecia insignificante comparado à necessidade de ajudar aquela mulher. Quando a chaleira apitou, Clara se levantou devagar e foi até a cozinha, preparando o chá com a mesma atenção que dedicava a tudo em sua vida. Lucas seguiu-a, e os dois trocaram um breve olhar que não precisou de palavras.
Eles estavam em sintonia, como sempre estiveram, mesmo nas situações mais inesperadas. Dona Elvira aceitou o chá com um sorriso agradecido. Ela segurava a xícara com as duas mãos, como se o calor do líquido pudesse aquecer não apenas seu corpo, mas também sua alma. Enquanto bebia pequenos goles, ela começou a falar um pouco mais sobre si mesma, embora ainda de forma vaga, como se estivesse tentando juntar os pedaços de uma memória fragmentada. Eu não lembro de muita coisa, sabem? Ela começou, hesitando. Mas sei que estou sozinha há muito tempo. Não tenho família por perto, ninguém que se importe realmente. Clara e Lucas trocaram olhares novamente, mas dessa vez havia um entendimento mais profundo, uma compaixão que ia além das palavras. Clara, sempre sensível, respondeu. Agora a senhora está entre amigos, Dona Elvira. Vamos cuidar da senhora enquanto precisar. A idosa sorriu novamente, mas dessa vez foi um sorriso mais pleno, como se as palavras de Clara tivessem lhe dado uma nova esperança. O dia que começou com incerteza e medo agora parecia ter encontrado um rumo. Ali, naquela casa modesta, Dona Elvira sentiu pela primeira vez em muito tempo que não estava sozinha. Enquanto o dia avançava, Lucas não conseguia afastar a sensação de que aquele encontro, por mais casual que parecesse, tinha um propósito maior. Algo em Dona Elvira tocava fundo nele, como se ele estivesse destinado a cruzar o caminho dela. E ele sabia, no fundo, que aquele simples ato de levá-la para casa poderia mudar suas vidas de maneiras que ele ainda não conseguia prever. A tarde se desenrolava em uma calmaria reconfortante, mas Lucas sabia que o dia ainda não havia terminado. Gustavo Mendes ainda esperava por ele, e as consequências de suas decisões talvez ainda estivessem por vir. Mas por ora, ele se permitiu um momento de paz, satisfeito por ter feito a escolha certa, mesmo que isso significasse correr riscos. No fundo, Lucas sabia que havia algo especial em Dona Elvira. Algo que ele ainda não podia entender completamente, mas que sentia ser importante. O encontro que parecia casual, quase um acidente do destino, estava começando a se revelar como algo muito mais significativo. Mas ele não sabia o que o futuro reservava, só podia esperar e ver o que aquele dia ainda traria. O sol já estava começando a descer no horizonte quando Clara e Dona Elvira continuavam sua conversa na pequena sala de estar. A tarde havia sido longa, mas não de uma forma cansativa, pelo contrário, parecia que o tempo havia desacelerado, permitindo que as duas mulheres, de gerações diferentes, se conhecessem. Lucas, sempre atento ao que acontecia ao redor, observava com um misto de alívio e preocupação. Ele sabia que precisava voltar ao trabalho em breve, mas uma sensação de inquietação o impedia de sair. Dona Elvira, com suas mãos trêmulas segurando a xícara de chá que Clara lhe oferecerá, havia começado a falar mais livremente sobre sua vida. Suas palavras, embora hesitantes, carregavam um peso de quem havia vivido muito e visto o mundo mudar ao seu redor. Ela falou de tempos mais simples, de uma juventude distante, e de como tudo havia mudado tão depressa que, em algum momento, ela se sentiu perdida, desconectada do mundo ao seu redor. Às vezes, eu sinto que não pertenço mais a lugar nenhum, disse ela, sua voz suave e quebrada. As coisas mudam tão rápido, as pessoas seguem suas vidas, e de repente, você percebe que ficou para trás. Clara ouviu com atenção, cada palavra de Dona Elvira ecoando em seu coração. Ela mesma estava enfrentando uma luta interna, uma batalha contra uma doença que havia transformado sua vida de maneiras que ela nunca imaginou. Havia algo na tristeza de Dona Elvira que Clara reconhecia em si mesma, um medo de ser esquecida, de perder sua conexão com o mundo. Talvez fosse isso que as havia aproximado tão rapidamente, uma compreensão mútua da fragilidade da vida. Eu entendo, Dona Elvira, Clara respondeu, sua voz tão suave quanto a da idosa. Às vezes, a vida nos dá desafios que nos fazem sentir assim. Mas o importante é que não estamos sozinhas. Sempre há alguém por perto, mesmo quando achamos que não. As duas mulheres trocaram um olhar profundo, e naquele instante, uma conexão foi formada. Não era apenas simpatia ou empatia, era algo mais profundo, uma solidariedade que transcendia as palavras. Lucas, que observava em silêncio, sentiu uma onda de calor no peito ao ver como Clara, mesmo em sua própria batalha,
conseguia oferecer conforto e apoio a alguém que mal conhecia. Mas o momento de tranquilidade foi interrompido pela vibração no bolso de Lucas. Ele tirou o celular e viu o nome de Gustavo Mendes piscando na tela. Seu coração afundou. Ele sabia que deveria ter voltado à casa dos Mendes horas atrás, e agora enfrentava as possíveis consequências de sua decisão. A voz de Gustavo do outro lado da linha era firme, quase fria, ao perguntar por que Lucas ainda não havia retornado. Estou a caminho, senhor, respondeu Lucas, tentando manter a voz estável, embora soubesse que Gustavo não iria deixar passar essa falha tão facilmente. Ao desligar o telefone, Lucas sabia que a paz daquele momento estava prestes a ser quebrada. Ele se levantou lentamente, preparando-se para sair, mas antes que pudesse fazer isso, Dona Elvira colocou sua mão trêmula sobre a dele. Lucas, obrigado por hoje. Eu não sei o que teria feito sem sua ajuda, disse ela, seus olhos cheios de uma gratidão genuína. Lucas tentou sorrir, mas havia um peso em seu peito. Ele havia quebrado uma regra importante ao ajudar Dona Elvira, e agora ele sabia que isso teria consequências. Mas, olhando para aquelas duas mulheres, uma enfrentando o fim da vida, a outra lutando para mantê-la, ele sabia que havia feito a escolha certa. Cuide da Clara enquanto eu estiver fora, Dona Elvira. Ela precisa de você, disse ele, com uma seriedade que surpreendeu a si mesmo. Ele se despediu rapidamente e saiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros aumentar a cada passo em direção ao carro. Enquanto dirigia de volta para a casa dos Mendes, a mente de Lucas estava tomada por um turbilhão de pensamentos. Ele sabia que Gustavo não era um homem que perdoava erros facilmente, especialmente quando se tratava de desobedecer uma ordem direta. Mas, por mais que tentasse, Lucas não conseguia se arrepender de sua decisão. Ele havia ajudado alguém que precisava, e isso, para ele, era mais importante do que qualquer regra. Ao chegar à casa dos Mendes, a atmosfera estava tensa. Gustavo já estava esperando na entrada, seus braços cruzados e uma expressão dura no rosto. Lucas estacionou o carro com cuidado e desceu, sentindo o olhar penetrante de Gustavo sobre ele. Onde você estava, Lucas? Gustavo perguntou, sem esconder a irritação na voz. Lucas respirou fundo antes de responder. Ele sabia que precisava ser honesto, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria do chefe. Eu encontrei uma senhora idosa, perdida na rua, senhor. Ela parecia precisar de ajuda, então eu a levei para minha casa. Clara está cuidando dela agora, explicou, mantendo o tom de voz firme, mas respeitoso. Por um momento, Gustavo apenas o observou, como se estivesse tentando decidir qual seria sua reação. Então, ele deu um passo à frente, sua expressão se tornando ainda mais severa. Você sabe muito bem que isso vai contra as regras da empresa, Lucas. Não podemos permitir que nossos motoristas usem os carros para assuntos pessoais. Eu esperava mais de você, disse Gustavo, suas palavras cortantes como uma lâmina. Lucas sentiu o impacto daquelas palavras, mas manteve a postura. Ele sabia que estava em apuros, mas também sabia que havia feito o que era certo. Eu entendo, senhor. Mas eu não poderia simplesmente deixá-la lá, sozinha e desamparada, respondeu, sem desviar o olhar. Gustavo ficou em silêncio por um momento, sua expressão impenetrável. Lucas não sabia o que esperar, ele conhecia Gustavo o suficiente para saber que o chefe valorizava a disciplina acima de tudo, e qualquer desvio das regras era tratado com severidade. Eu aprecio que você tenha ajudado essa senhora, Lucas, mas regras são regras. Você está demitido, com efeito imediato, disse Gustavo finalmente, a sentença saindo de seus lábios com frieza. As palavras de Gustavo caíram sobre Lucas como uma pedra. Ele havia esperado por isso, mas ainda assim, ouvir a confirmação foi um golpe duro. Ele assentiu lentamente, aceitando a decisão com a dignidade que ainda lhe restava. Entendido, senhor. Obrigado pela oportunidade de trabalhar aqui, respondeu Lucas, tentando manter a voz estável, mesmo enquanto seu mundo começava a desmoronar. Gustavo deu um breve aceno de cabeça, indicando que a conversa havia terminado. Lucas se virou e caminhou de volta para o carro,
a mente um turbilhão de pensamentos sobre o que faria a seguir. Ele sabia que Clara dependia dele, e agora, sem emprego, o futuro parecia incerto, cheio de obstáculos que ele não sabia como superar. Enquanto dirigia de volta para casa, o peso da realidade começou a se assentar em seus ombros. Ele havia perdido o emprego, a única fonte de renda que sustentava seu lar e o tratamento de Clara. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia se arrepender de sua decisão. Ele havia ajudado alguém que precisava, e isso, no fundo, ainda lhe dava uma certa paz. Ao chegar em casa, Clara o esperava na porta. Ela imediatamente percebeu a expressão no rosto de Lucas e soube que algo havia dado errado. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou e o abraçou, segurando-o firme, como se quisesse protegê-lo da tempestade que estava por vir. Lucas retribuiu o abraço, sentindo o conforto que apenas Clara poderia lhe proporcionar. Por um momento, eles ficaram ali, em silêncio, buscando forças um no outro. Dona Elvira, sentada na poltrona da sala, observava a cena com um olhar triste e preocupado. Ela sabia que, de alguma forma, era responsável pelo que havia acontecido, e isso a enchia de um sentimento de culpa que ela não conseguia expressar. Finalmente, Lucas se afastou um pouco de Clara e olhou para ela com um sorriso cansado. Fui demitido, Clara, disse ele simplesmente, tentando manter a voz firme. Clara olhou com olhos cheios de compreensão e tristeza. Ela sabia o quanto aquele emprego significava para ele, para eles. Mas, ao invés de expressar preocupação ou desespero, ela apenas assentiu, apertando a mão dele com força. Vamos dar um jeito, Lucas. Sempre damos, respondeu ela, sua voz suave mas cheia de determinação. Lucas não tinha certeza de como fariam isso, mas a confiança de Clara lhe deu um vislumbre de esperança. E naquele momento, ele decidiu que não importa o que acontecesse, ele faria tudo ao seu alcance para protegê-la e cuidar dela. Mesmo que isso significasse começar do zero. A noite caiu sobre a cidade, e com ela veio um frio que parecia invadir não só o ambiente, mas também o coração de Lucas. Ele estava sentado na beirada da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos segurando a cabeça com força. Clara estava deitada ao seu lado, os olhos fechados, mas ele sabia que ela não estava dormindo. O peso da notícia que ele havia trazido para casa mais cedo ainda pairava sobre eles, espesso e opressor. A pequena casa que antes parecia um refúgio, agora parecia apertada, quase sufocante. Lucas sentia como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor, pressionando-o de todos os lados. Ele havia sido demitido. Aquela simples frase continuava a ecoar em sua mente, repetindo-se incessantemente como um mantra cruel que ele não conseguia ignorar. O emprego que ele tanto prezava, que era a base da segurança financeira de sua família, agora não existia mais. Ele se levantou devagar, tentando não fazer barulho para não incomodar Clara, e foi até a cozinha. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se ele estivesse caminhando através de um campo minado, onde cada decisão errada poderia explodir em seu rosto. Ao chegar à cozinha, ele acendeu a luz fraca que pendia sobre a mesa, e se sentou à mesma cadeira onde tantas vezes havia tomado café com Clara, discutido os pequenos detalhes do dia, feito planos para o futuro. Agora, o futuro parecia incerto, nebuloso, como uma estrada envolta em névoa densa. Lucas apoiou os braços na mesa, olhando para as mãos calejadas, marcadas pelos anos de trabalho duro. Ele não sabia o que fazer. A desolação tomou conta dele de forma esmagadora, uma sensação de impotência que ele não conseguia afastar. Todas as opções que antes pareciam viáveis agora se mostravam distantes e inacessíveis. Como ele sustentaria Clara e o tratamento dela sem uma renda estável? Como pagaria as contas, compraria os remédios? A lista de preocupações era interminável, e cada nova questão parecia mais insuportável que a anterior. Ele tentou pensar em alternativas, mas sua mente parecia emperrada, como uma máquina que já não funcionava mais direito. Pedir ajuda a alguém não era uma opção que ele considerava. Lucas sempre foi orgulhoso de sua independência, de sua capacidade de prover para sua família. Mas agora, essa independência parecia mais uma prisão, uma barreira que o isolava das possíveis soluções. E, no fundo,
ele sabia que mesmo se quisesse pedir ajuda, não havia ninguém a quem pudesse recorrer. O círculo de pessoas em quem ele confiava era pequeno, e ele não queria sobrecarregar Clara com ainda mais preocupações. O relógio na parede fazia um tic-tac contínuo, cada som aumentando a sensação de que o tempo estava correndo contra ele. Cada segundo que passava sem uma solução era um segundo mais próximo do colapso financeiro. Ele pensava nas contas que estavam por vir, no aluguel que precisaria ser pago, nos custos médicos que não podiam ser adiados. A cada pensamento, sentia como se estivesse se afogando, tentando desesperadamente manter a cabeça fora da água enquanto o peso das responsabilidades o puxava para baixo. Clara apareceu na porta da cozinha, envolta em um roupão de lã, os olhos cansados mas cheios de uma compreensão silenciosa. Ela não precisava perguntar o que estava acontecendo dentro da cabeça de Lucas, que ela já sabia. Eles estavam juntos há tempo suficiente para que palavras não fossem necessárias. Ela se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele, colocando sua mão sobre a dele. Lucas, vamos conseguir passar por isso, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Lucas olhou para ela, vendo nos olhos de Clara a mesma força que o mantinha em pé, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas ele não conseguia afastar o medo, a incerteza. Ele tinha medo de falhar, de não ser capaz de proteger a mulher que amava de tudo que a vida estava jogando contra eles. A ideia de que poderia não conseguir proporcionar a Clara o que ela precisava o apavorava mais do que qualquer outra coisa. Era um medo visceral, que corroía sua confiança e o deixava à beira do desespero. Eu sei que vamos, Clara. Mas eu não sei como. Não sei o que fazer, admitiu, sua voz quebrando no final. Clara apertou a mão dele um pouco mais forte, como se tentasse transferir sua força para ele. Ela sempre foi a âncora de Lucas, a pessoa que o mantinha firme mesmo quando o mundo ao redor parecia estar desmoronando. E, apesar de sua própria luta contra o câncer, ela ainda era capaz de encontrar forças para apoiá-lo. Mas mesmo Clara, com toda sua determinação, não poderia resolver os problemas que estavam à frente deles. Essa realidade pairava sobre ambos, um lembrete constante de que a estrada que tinham pela frente era incerta e cheia de obstáculos. A noite passou lentamente, os dois sentados ali, em silêncio, enquanto as horas se arrastavam. Lucas sentia cada minuto como um peso adicional sobre seus ombros, uma nova camada de incerteza que ele não sabia como lidar. A escuridão da noite parecia refletir seu estado mental, uma vastidão sem luz, sem direção. Ele tentou pensar em um plano, em alguma forma de conseguir dinheiro rapidamente, mas cada ideia que surgia era rapidamente descartada como impraticável ou insuficiente. Pedir um empréstimo era uma opção, mas Lucas sabia que isso só adiaria o problema, e provavelmente o tornaria ainda mais difícil de resolver no futuro. Ele pensou em vender algumas coisas da casa, mas o que tinham era pouco e de pouco valor. E mesmo que fizesse isso, não seria o suficiente para cobrir as despesas que estavam por vir. Ele estava encurralado, preso em uma situação que parecia não ter saída. Clara se levantou, finalmente, percebendo que Lucas precisava de um momento para processar tudo sozinho. Ela lhe deu um beijo na testa e sussurrou: "Vou voltar para a cama. Não fique acordado por muito tempo, tá?" Lucas apenas assentiu, sem conseguir responder. Ele observou enquanto Clara voltava para o quarto, seus passos lentos e cuidadosos. Quando ela desapareceu pela porta, Lucas soltou um suspiro profundo, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Ele sabia que Clara estava certa, que eventualmente encontrariam uma maneira de superar aquela situação, mas o caminho parecia tão longo e tortuoso que ele não sabia se teria forças para percorrê-lo. Ele se levantou da mesa e foi até a janela da cozinha, olhando para fora. As ruas estavam desertas, o silêncio da noite interrompido apenas pelo ocasional som distante de um carro passando. O mundo lá fora continuava girando, indiferente aos problemas que ele e Clara estavam enfrentando. A vida seguia seu curso, implacável, e Lucas se sentia impotente diante disso. A incerteza do futuro era o que mais o aterrorizava. Ele não sabia o que viria a seguir, que desafios ainda teriam que enfrentar. Cada decisão que tomava agora parecia crucial, com consequências que poderiam mudar o curso de suas vidas de forma irreversível.
e a responsabilidade de fazer as escolhas certas pesava sobre ele como uma tonelada. Finalmente, Lucas apagou a luz da cozinha e voltou para o quarto. Clara estava dormindo, ou pelo menos fingindo estar, e ele deitou-se ao seu lado, tentando encontrar algum conforto na presença dela. Mas o sono não veio facilmente. Seus pensamentos continuavam a correr em círculos, uma espiral de preocupações que ele não conseguia afastar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Clara, e o medo de não ser capaz de cuidar dela o mantinha acordado. A madrugada avançava, e Lucas continuava ali, deitado, os olhos fixos no teto, enquanto sua mente lutava para encontrar uma saída, uma solução que ainda não conseguia ver. Ele sabia que, de alguma forma, precisaria encontrar forças para continuar, para lutar contra as adversidades que se acumulavam ao seu redor. Mas, naquele momento, tudo o que ele sentia era o peso esmagador da incerteza e o medo paralisante do futuro. A noite parecia interminável, e Lucas só podia esperar que o amanhecer trouxesse com ele alguma forma de esperança, alguma luz que pudesse guiá-los através da escuridão. Mas até lá, tudo o que ele podia fazer era resistir, um momento de cada vez, tentando não ser consumido pela desolação que ameaçava engoli-lo por completo. O sol mal havia surgido quando Clara acordou. A noite foi difícil, marcada por um sono inquieto, cheio de pensamentos turbulentos. Ela virou-se na cama e viu Lucas ainda dormindo, o rosto marcado pelo cansaço e pelas preocupações que o mantinham acordado até tarde. Tentando não acordá-lo, Clara saiu da cama e foi até a cozinha, onde encontrou Dona Elvira sentada à mesa, segurando uma xícara de chá já morno entre as mãos. A expressão da idosa era serena, mas havia um brilho em seus olhos que Clara não havia notado antes. Clara se sentou ao lado dela, observando-a em silêncio por alguns momentos antes de falar. Como está se sentindo hoje, Dona Elvira? Clara perguntou, sua voz suave, mas carregada de preocupação genuína. Dona Elvira olhou para ela, seus olhos parecendo analisar cada detalhe do rosto de Clara, como se estivesse vendo algo que antes passara despercebido. Ela sorriu de leve, um sorriso que transmitia um misto de tristeza e compreensão. Sabe, Clara, eu estive pensando muito desde ontem. E acho que chegou a hora de contar algo que guardei por muito tempo, disse Dona Elvira, sua voz ganhando uma firmeza que Clara não esperava. Intrigada, Clara apenas assentiu, incentivando-a a continuar. Havia algo no tom de Dona Elvira que sugeria que o que viria a seguir seria importante, algo que ela precisava ouvir. Quando Lucas me encontrou na rua, eu estava completamente perdida, é verdade. Mas não era apenas por estar longe de casa. Era uma perda mais profunda, um sentimento de estar desconectada de tudo o que um dia foi importante para mim. Perdi muitas coisas na vida, Clara. Pessoas, oportunidades, e com isso, perdi a mim mesma, começou Dona Elvira, sua voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de emoções que ecoavam no pequeno espaço da cozinha. Clara ouvia atentamente, percebendo que aquelas palavras vinham de um lugar profundo, um recanto escondido no coração de Dona Elvira que ela estava finalmente pronta para revelar. Eu sou mais do que pareço ser, continuou Dona Elvira, sua voz ganhando um tom mais firme, quase resoluto. Vivi uma vida inteira cheia de altos e baixos, como todos nós. Mas o que talvez vocês não saibam é que, há muitos anos, eu fui uma mulher de grande influência. Possuía empresas, tomei decisões que afetaram muitas vidas. No entanto, com o tempo, a vida me fez perder o controle sobre tudo isso, e fui me afastando das pessoas, dos negócios, até que me encontrei completamente sozinha. Clara sentiu um leve choque ao ouvir aquelas palavras. Era difícil imaginar aquela senhora frágil e aparentemente indefesa como uma figura poderosa, alguém que um dia tivera controle sobre empresas e negócios. Mas a sinceridade nos olhos de Dona Elvira não deixava dúvidas. Eu me afastei de tudo, Clara, porque achei que ninguém mais precisava de mim. Fiquei presa no passado, incapaz de seguir em frente. Mas ontem, quando vocês me acolheram, algo dentro de mim mudou. Percebi que ainda há coisas que posso fazer, pessoas a quem posso ajudar. E mais importante, percebi que a ajuda pode vir de onde menos esperamos, continuou Dona Elvira, seu tom de voz agora mais esperançoso. Clara, que ouvia com atenção,
percebeu que havia uma nova energia em Dona Elvira, uma determinação que não estava presente antes. Aquela revelação, embora chocante, parecia dar sentido a muitas coisas. Clara sentiu um misto de alívio e curiosidade, querendo saber mais sobre aquela mulher que, até então, era uma completa desconhecida. Dona Elvira fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse se preparando para o que viria a seguir. Eu não sou apenas uma mulher que perdeu seu caminho, Clara. Eu sou uma mulher que, apesar das dificuldades, ainda tem os meios para fazer a diferença. E depois de tudo que vocês fizeram por mim, sinto que é hora de retribuir. Clara, ainda processando tudo o que ouvirá, sentiu seu coração acelerar. Havia uma intensidade nas palavras de Dona Elvira que sugeria que algo grande estava por vir. Eu tenho um filho, Dr. André. Ele é médico, um dos melhores que conheço, e tem uma clínica renomada. Quero que ele cuide de você, Clara. Sei que seu tratamento é difícil, mas meu filho pode ajudar, e eu farei questão de que ele o faça, sem nenhum custo para vocês. Quero que tenha o melhor tratamento possível, que tenha uma chance real de vencer essa doença, disse Dona Elvira, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e determinação. Clara sentiu um nó se formar na garganta. A generosidade de Dona Elvira era inesperada, quase surreal. Ela sempre se esforçara para manter a esperança, mas as dificuldades financeiras tornavam cada dia uma luta. Agora, de repente, surgia uma chance de aliviar uma parte significativa desse fardo. Eu nem sei o que dizer, Dona Elvira. Isso é muito mais do que poderíamos pedir, Clara finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Dona Elvira sorriu, dessa vez um sorriso cheio de calor e bondade. Não precisa dizer nada, minha querida. O que vocês fizeram por mim foi muito mais do que eu poderia esperar. Vocês me deram uma nova perspectiva, uma razão para seguir em frente. E agora, quero fazer o mesmo por vocês, respondeu ela, segurando a mão de Clara com firmeza. Enquanto as duas mulheres se olhavam, um entendimento silencioso passou entre elas. Clara sabia que essa revelação mudaria suas vidas de uma forma que ela ainda não conseguia compreender completamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o futuro, embora ainda incerto, poderia ser encarado com menos medo. A conversa foi interrompida pelo som de passos no corredor. Lucas apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos ainda sonolentos, mas parando assim que percebeu a expressão no rosto de Clara. Ele sentiu que algo importante havia acontecido, algo que ele ainda não entendia. Lucas, sente-se aqui conosco, disse Dona Elvira, sua voz cheia de gentileza, mas também de uma autoridade tranquila que não permitia objeções. Lucas, ainda confuso, obedeceu, sentando-se ao lado de Clara. Ele olhou para as duas mulheres, esperando que alguma explicação viesse. Lucas, há algo que preciso contar a você também, começou Dona Elvira, repetindo, de forma resumida, o que havia dito a Clara, mas com uma ênfase especial no que vinha a seguir. Além de oferecer o tratamento que Clara precisa, também quero oferecer a você uma oportunidade, Lucas. Como disse a Clara, eu ainda tenho empresas, e uma delas poderia usar alguém com sua dedicação e integridade. Quero que você trabalhe para mim. Quero que seja parte da equipe que estou reconstruindo. Sei que perdeu seu emprego por minha causa, e não posso deixar isso assim. Sei que você precisa de uma renda estável, e sei que pode confiar em mim para garantir isso, declarou ela, sua voz carregada de sinceridade. Lucas, pego de surpresa pela proposta, ficou em silêncio, processando o que acabará de ouvir. A revelação de Dona Elvira, somada à oferta generosa, era algo que ele nunca poderia ter previsto. Ele olhou para Clara, vendo nos olhos dela a mesma mistura de surpresa e esperança que ele sentia. Era como se uma nova porta tivesse sido aberta diante deles, oferecendo um caminho que, até então, parecia impossível. Eu não sei como agradecer, Dona Elvira. Isso é tudo o que poderíamos sonhar, respondeu Lucas, sua voz trêmula de emoção. Não precisa agradecer, Lucas. Como disse, vocês me ajudaram quando eu mais precisava, e agora é a minha vez de ajudar vocês. Somos como uma família agora, e família cuida uns dos outros, disse Dona Elvira,
com um sorriso que transmitia toda a bondade e determinação que ela possuía. Naquele momento, Lucas e Clara perceberam que a vida havia dado uma guinada inesperada. A revelação de Dona Elvira trouxe não apenas alívio financeiro, mas também uma nova esperança, um novo começo. E, enquanto o sol finalmente subia no céu, iluminando a pequena cozinha com sua luz suave, eles souberam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro reservasse. Os dias que se seguiram à revelação de Dona Elvira foram como um redemoinho de emoções e acontecimentos para Lucas e Clara. O que antes parecia um futuro nebuloso e sem saída, agora se transformava em uma estrada cheia de possibilidades e esperança. Era como se, de repente, a vida tivesse dado uma guinada inesperada, uma reviravolta que trouxera consigo um renascimento. Na manhã seguinte à conversa reveladora, Lucas e Clara receberam a visita de Dr. André, o filho de Dona Elvira. Ele era um homem alto, de feições marcantes e olhos que transmitiam uma calma profissional, mas também uma empatia rara. Desde o momento em que entrou na casa, a presença de Dr. André trouxe uma sensação de segurança. Ele conversou longamente com Clara, explicando em detalhes o tratamento que ela receberia. As palavras dele eram técnicas, mas também carregadas de otimismo, algo que Clara não ouvia há muito tempo dos médicos. Vamos cuidar de você, Clara. E faremos isso da melhor forma possível, disse Dr. André, segurando a mão dela com firmeza. As consultas, que antes eram esporádicas e difíceis de agendar, tornaram-se regulares e cuidadosas. Clara começou a frequentar a clínica de Dr. André, onde uma equipe de especialistas passou a acompanhá-la de perto, ajustando o tratamento conforme necessário. Era uma atenção que ela nunca tinha recebido antes, e cada visita à clínica reforçava a esperança que começava a florescer dentro dela. As sessões de tratamento, antes vistas com temor, passaram a ser momentos de luta, mas também de renovação. Enquanto isso, Lucas encontrava-se em uma nova rotina. Depois da oferta de Dona Elvira, ele foi introduzido à empresa que ela ainda controlava. Era uma empresa antiga, mas que, segundo ela, precisava de uma nova energia, alguém que a conduzisse de volta à prosperidade. Lucas, com sua ética de trabalho impecável e sua dedicação, parecia a pessoa perfeita para essa missão. O primeiro dia de Lucas na nova empresa foi marcado por um misto de ansiedade e determinação. A recepção foi calorosa, com os funcionários o saudando com um misto de curiosidade e respeito. Embora ele soubesse que estava ali por recomendação direta de Dona Elvira, Lucas também sentia que precisava provar seu valor, mostrar que merecia aquela oportunidade. Ele foi apresentado à equipe, conhecendo cada setor, cada pessoa, e logo percebeu que o desafio era grande. A empresa havia passado por tempos difíceis, com dificuldades financeiras e uma gestão anterior que deixará muitos problemas por resolver. Mas, ao invés de se sentir intimidado, Lucas viu ali uma oportunidade de recomeço, não apenas para a empresa, mas para si mesmo. Durante as primeiras semanas, ele mergulhou no trabalho com uma energia renovada. Lucas era o primeiro a chegar e o último a sair, estudando cada detalhe dos relatórios financeiros, conversando com os funcionários, buscando entender as raízes dos problemas. Seu espírito de liderança, sempre presente, começou a se destacar. Ele não impunha suas ideias, e em vez disso, escutava os outros, valorizava suas opiniões e, com isso, conquistava a confiança de todos ao seu redor. Lucas trouxe uma nova visão para a empresa, implementando mudanças que logo começaram a dar frutos. Ele reorganizou equipes, ajustou processos e, principalmente, mostrou que estava disposto a lutar pelo sucesso de todos ali. Sob sua liderança, a empresa começou a dar sinais de recuperação. Os números, antes estagnados, começaram a subir lentamente, mas de forma constante. Havia um novo clima no ar, uma sensação de que as coisas estavam finalmente indo na direção certa. Mas o trabalho, por mais intenso que fosse, nunca o afastou de Clara. Todas as noites, ao voltar para casa, Lucas contava a ela sobre os progressos que fazia, e Clara, por sua vez, compartilhava as pequenas vitórias que experimentava com seu tratamento. A relação entre eles, que sempre fora sólida, parecia agora ainda mais forte, como se cada desafio superado juntos fosse uma nova camada de conexão. Dona Elvira também fazia parte desse renascimento.
Agora, não mais apenas uma senhora frágil que precisava de ajuda, ela se envolveu ativamente na vida de Lucas e Clara. Visitava-os frequentemente, sempre trazendo algo especial, uma refeição preparada com carinho, um conselho sábio, ou simplesmente sua presença reconfortante. Era como se ela tivesse encontrado uma nova família, algo que não sabia que estava faltando em sua vida. Um dos momentos mais marcantes aconteceu durante um jantar na casa de Lucas e Clara. Sentados à mesa, os três conversavam sobre os dias recentes, quando Dona Elvira, com sua voz calma e carregada de emoção, falou sobre o que aquilo tudo significava para ela. Vocês me deram algo que pensei ter perdido para sempre, uma razão para acreditar novamente nas pessoas, na bondade, na família, disse ela, seus olhos brilhando com lágrimas que ela não tentou esconder. Lucas e Clara, tocados pelas palavras de Dona Elvira, entenderam o quanto ela havia se transformado também. A mulher que eles haviam encontrado perdida na rua, agora era uma figura central em suas vidas, alguém que os ajudara a reconstruir tudo, mas que também havia sido reconstruída por eles. O tempo passou, e tanto Clara quanto Lucas começaram a ver os frutos desse renascimento. Clara, que antes lutava contra o câncer com uma sensação de desesperança, agora encarava cada dia como uma nova oportunidade de viver plenamente. Ela começou a retomar algumas atividades que amava, como cuidar do jardim em frente à casa, e até mesmo a pintar, algo que não fazia desde o início da doença. Era como se ela estivesse redescobrindo a vida, aproveitando cada momento com uma intensidade renovada. Lucas, por sua vez, viu sua carreira ganhar um novo significado. Não era apenas sobre o trabalho em si, mas sobre o que ele representava, uma chance de reescrever sua história, de criar algo sólido e duradouro. E ele não estava fazendo isso sozinho, sabia que Dona Elvira confiava nele, que Clara o apoiava, e que, juntos, estavam construindo algo maior. A reviravolta que o destino lhes oferecerá foi mais do que um simples golpe de sorte. Foi uma oportunidade de renascer, de se reinventar. E, à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, Lucas e Clara perceberam que estavam mais fortes do que nunca. O que antes parecia ser o fim de tudo, agora era apenas o começo de uma nova fase, uma fase marcada pela gratidão, pela esperança e, acima de tudo, pelo amor que os unia. Com o tempo, as cicatrizes deixadas pelos desafios enfrentados começaram a se curar. Clara, sob os cuidados atentos de Dr. André, mostrou sinais claros de melhora. As sessões de tratamento tornaram-se menos intensas, e os resultados, cada vez mais promissores. A saúde dela, que antes parecia se esvair a cada dia, agora mostrava sinais de recuperação, como uma planta que, após um longo inverno, começava a florescer novamente. Lucas, sempre ao lado dela, via com orgulho o quanto haviam superado. O medo e a desolação que antes dominavam seus pensamentos deram lugar a um sentimento de realização, de que tudo pelo que haviam passado os havia fortalecido. E enquanto a vida continuava a seguir seu curso, eles se agarravam à certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Os primeiros raios de sol penetravam pela janela da sala, iluminando suavemente o ambiente, enquanto Clara, sentada na poltrona que se tornará seu lugar favorito, observava o jardim do lado de fora. As flores, que ela mesma plantara com tanto cuidado, estavam em plena floração, exibindo uma variedade de cores que traziam vida ao quintal. Ela sentia uma paz que não experimentava há muito tempo, um sentimento de serenidade que agora parecia fazer parte de seu dia a dia. Clara passou a mão delicadamente sobre o ventre, um gesto inconsciente que havia se tornado comum. Estava grávida de poucos meses, algo que, meses atrás, parecia impossível. O câncer ainda era uma lembrança amarga, mas agora estava sob controle, quase como uma memória distante de uma batalha que ela vencera com coragem. O bebê que crescia dentro dela era um símbolo de renascimento, não apenas para ela, mas para toda a família. Lucas entrou na sala, trazendo uma bandeja com o café da manhã. Seu sorriso era tranquilo, um reflexo da felicidade que agora dominava sua vida. Ele se sentou ao lado de Clara, colocando a bandeja sobre a mesa de centro, e a observou por um momento, como se ainda estivesse se acostumando com a ideia de que tudo estava, finalmente, no lugar. "Bom dia, minha flor", disse ele, com a voz suave, entregando a ela uma xícara de chá.
Clara sorriu de volta, aceitando o chá e respirando fundo, apreciando o aroma reconfortante. Não precisavam de muitas palavras, o silêncio confortável que compartilhavam era o suficiente para expressar tudo o que sentiam. Havia um entendimento mútuo, uma conexão profunda que se fortalecia a cada dia que passava. Lucas ainda trabalhava na empresa de Dona Elvira, agora como um dos principais gestores. Sob sua liderança, a empresa havia não apenas se recuperado, mas florescido. Ele encontrou um propósito em seu trabalho, algo que ia além de sustentar sua família. Era sobre construir algo duradouro, algo que pudesse ser passado adiante para as futuras gerações. E saber que estava proporcionando um futuro melhor para Clara e para o bebê era tudo o que ele precisava para continuar. A vida de Lucas e Clara agora era marcada por pequenos rituais que reforçavam o vínculo entre eles. Cada manhã, antes de sair para o trabalho, Lucas se ajoelhava ao lado de Clara e falava com o bebê, prometendo ser o melhor pai que podia ser. E Clara, por sua vez, acariciava o cabelo de Lucas, agradecendo silenciosamente pelo homem maravilhoso que ele era. Eram gestos simples, mas cheios de significado, que mostravam o quanto eles haviam crescido juntos. Dona Elvira continuava a fazer parte de suas vidas, visitando-os regularmente e sempre trazendo consigo uma sensação de calor e família. Ela havia se tornado uma avó adotiva, ansiosa pela chegada do bebê, e sempre trazia pequenos presentes, como roupas de tricô que ela mesma fazia, ou brinquedos que lembravam sua própria infância. A presença dela na vida de Lucas e Clara era um lembrete constante de que a bondade e o amor podiam surgir nos momentos mais inesperados, transformando tudo ao redor. Estou pensando em pintar o quarto do bebê hoje, disse Clara, quebrando o silêncio com um sorriso no rosto. Lucas riu suavemente, já imaginando a cena. Clara, mesmo grávida, insistia em fazer as coisas à sua maneira, sempre buscando participar ativamente de cada detalhe. Ele a admirava por isso, por nunca permitir que as dificuldades a impedissem de viver a vida ao máximo. Que cor você pensou? Perguntou ele, sabendo que a resposta provavelmente já estava decidida. Um tom de verde suave. Algo que traga calma, como a natureza lá fora, respondeu Clara, olhando novamente para o jardim, onde as folhas dançavam levemente com a brisa da manhã. Lucas assentiu, imaginando o quarto do bebê com aquele tom de verde, cheio de luz natural, refletindo a nova vida que estavam construindo. Ele sabia que, assim como o quarto do bebê, a vida deles também havia sido pintada com novas cores, cores que traziam esperança e paz. No decorrer daquele dia, Lucas e Clara passaram horas juntos, escolhendo tintas, móveis e pequenos detalhes que fariam o quarto do bebê perfeito. Cada escolha era feita com cuidado, com o amor que ambos sentiam por aquela nova vida que em breve faria parte de sua família. O quarto, que antes era apenas um espaço vazio, começou a ganhar vida, preenchido com a energia positiva que eles emanavam. Conforme o tempo passava, o que antes era apenas uma ideia, uma esperança, agora se tornava realidade. O bebê se tornaria o elo que uniria ainda mais Lucas e Clara, e a cada novo item adicionado ao quarto, mais certeza eles tinham de que estavam prontos para essa nova fase. A casa, que já fora palco de tantos momentos difíceis, agora era um lugar de felicidade genuína, um lar em todos os sentidos. O futuro parecia brilhante, repleto de possibilidades. Lucas e Clara não tinham todas as respostas, mas estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. O medo e a incerteza que antes pairavam sobre eles haviam sido substituídos por uma confiança serena, uma sensação de que, independentemente dos desafios que ainda pudessem surgir, eles estariam prontos. O dia se encerrou com Lucas e Clara sentados no quarto recém-pintado, admirando o trabalho que haviam feito. O tom de verde nas paredes realmente trazia uma sensação de tranquilidade, como se estivesse em sintonia com o resto da casa, que agora era cheia de luz e vida. Clara encostou a cabeça no ombro de Lucas, e eles ficaram ali, em silêncio, apreciando aquele momento que, de certa forma, simbolizava o fim de uma jornada e o início de outra. Estamos prontos, não estamos? Perguntou Clara, sua voz suave, mas cheia de emoção. Mais do que prontos, respondeu Lucas, beijando-a na testa. Eles sabiam que a vida era cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto.
Mas, naquele momento, sentados juntos no quarto do bebê, eles estavam seguros de uma coisa: o amor e a resiliência que os trouxeram até ali continuariam a guiá-los pelo caminho à frente. Eles haviam superado tanto, e agora, estavam prontos para abraçar tudo o que o futuro lhes reservava. E enquanto a noite caía, eles se deitaram na cama, prontos para um novo dia, com a certeza de que, não importa o que acontecesse, estavam construindo um futuro brilhante, cheio de amor, esperança e novas possibilidades. Uma vida que no final das contas, era muito mais do que eles jamais poderiam ter imaginado.